Olá, eu sou Ana Kelly Souto e hoje no nosso podcast Pensamento Solto, o pensamento vai vagar entre sala de aula, paredes de igreja, uma pessoa interessantíssima com uma formação vasta. Estudou filosofia, teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado neste universo da ética e da moral cristã. O nome dele é Moésio Pereira de Souza e é diretor acadêmico do IFTEG, Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. E creio que todos nós temos uma certa curiosidade quando falamos de vida religiosa, quando é que dá aquele estalo? Quando é que se dá aquele processo de conversão que você diz, eu creio a ponto de dedicar a minha vida? Todos nós, creio que em algum momento já consideramos a possibilidade, já fizemos o exercício de considerar ter uma vida religiosa, nem que seja por 10 minutos da vida. Tenho certeza que você que me ouve já passou por isso. E a minha primeira pergunta para o Moésio é: Moésio, quando foi que deu esse estalo? Você falou, é isso. Que houve um ponto definitivo ou foi um processo lento? Bom dia, Ana Kelly, bom dia a todos que acompanham o podcast. Queria primeiramente lhe parabenizar pela iniciativa e agradecer pelo convite de estar aqui com você, né, nesta manhã. Sou eu que agradeço. Olhe, na verdade não houve assim um momento específico. Eu sempre vejo a minha vocação como uma história, né? Vocação religiosa é a minha história de vida. O seu seminário foi no Ceará. Sim, eu nasci em Fortaleza e ainda muito novo, eu já comecei a participar da igreja. E eu estudei em um colégio cujo diretor era um padre, era o pároco da grande paróquia de Nossa Senhora da Saúde, no bairro do Mucuripe, né, de onde vem Mucuripe, a sim. famosa Aham. música que o Fagner imortalizou. E ali, naquele ambiente, a minha professora de religião era uma freira, a irmã Josefina, e então lembro muito bem que ela passou uma redação sobre o sentido da Páscoa. Então eu fiz a redação e a redação chamou muito a atenção dela. Então ela me chamou e queria saber mais sobre mim e me convidou para ir nas outras salas de aula para falar sobre o sentido da Páscoa. Né? Então, eu estava aí com 11 anos de idade, então, com 11 anos, eu comecei a fazer palestras, como nós dizemos. Né? Eu ia nas salas da sexta, da sétima até a oitava série, então, partilhava um pouco do que eu havia escrito na redação, e ela então me levou até o diretor, o padre José Nilson, falou com ele, e aí ele me convidou para estar com ele numa missa do Dia das Mães. Então, lá no Mucuripe foi a minha primeira homilia. Fiz com 11 anos de idade. Nossa, que Então, graça. ele presidiu a missa e depois me pediu para dar uma mensagem, para falar algo. E então, assim, e daí eu já comecei a ajudar na catequese, fui ajudante, depois virei catequista, como nós dizemos, né? Aham. E então minha vida foi muito ligada com a religião. No entanto, eu nunca deixei de ter uma vida, como nós dizemos, normal. Né? Aham. A gente fala mesmo. Brincava, jogava, né? Namorava, uma vida normal. E Ali na isso eu penso que adolescência. deve incomodar, depois que você se torna religioso, porque parece que tem olhos fiscalizadores o tempo todo. Ah, mas ele tá comendo? Ah, mas ele come muito? Ah, ele come pouco? Uhum. Não, você não sente um pouco isso, né? Um pouco, porque há uma visão da religião destacada do mundo, né? Aham. Talvez aquela ideia, aquela espiritualidade da fuga mundi, que é preciso Uhum. fugir, sair do mundo para se dedicar a Deus, para fazer uma experiência de Deus, isso como que continua até no inconsciente coletivo, né? E de modo que nós tendemos a pensar que alguém que é padre ou é pastor, alguém que lida com a religião, não tem uma vida normal, né? É. E a sua congregação redentorista é fundado por Santo Afonso, Santo Santo Afonso Afonso, Maria de Ligório. isso. Ele tem o carisma da vida no mundo, não tem? Não é? Sim, Da pregação é. na Então, vida. eu comecei a participar de grupos de jovens, né?
E aí eu fui conhecendo experiências das chamadas comunidades eclesiais de base. Sim. Conheci 2 missionários redentoristas irlandeses que moravam na favela, né? Eles tinham quase 2 metros de altura Te chamou a e, atenção. e moravam numa casa que para entrar eles tinham que se abaixar, né? Imagino. Então aquilo chamou muita atenção e na época também eu estava lendo, por coincidência, uma literatura muito voltada para as questões sociais, que ligava espiritualidade com a caridade, com a solidariedade. E ao ver aqueles 2 homens dedicados, né, a tantas comunidades pobres, realmente muito pobres, foi aí que eu falei, eu vou conhecer Te interessou. esse tipo de vida, né? Então, aí eles ouviram falar que eu estava participando também do que nós chamamos de encontros vocacionais, né, de jovens que estão discernindo a sua vocação. Uhum. E então eles vieram, me procuraram e apresentaram a congregação, né? Falaram sobre os redentoristas. E desde o início foram os redentoristas que você viu primeiro, foram os Por redentoristas. pouco, porque eu estava participando de um desses encontros vocacionais e eu fiz uma colocação que também o padre que estava acompanhando gostou muito. Aí no intervalo esse padre me procurou, querendo saber, ele queria me falar sobre os jesuítas. Ele era um Você padre jesuíta considera. e queria me fazer o convite para entrar, né, na Companhia de Jesus. Só que eu já havia falado com os redentoristas. Aí eu disse, não, mas eu já disse pro padre que eu ia conhecer lá. Então, Já foi fiel aí. já fui fiel aí. Então foi por pouco, né? Essa coisa aí. Mas me chamou muita atenção deles. Aí eu morei com eles, né? Eu saí da casa dos meus pais e fui Seus morar com pais eles. receberam bem a notícia. Sim, né? Porque antes de entrar mesmo no seminário, né? As pessoas já falavam assim, ele vai ser padre, ele vai Sim, ser padre e tal. já estava mais ou menos com o espírito preparado. Né? Então eu já sabia mais ou menos. Mas quando eu entro no seminário, meu pai já havia falecido. Uhum. Então, a saída de casa que é um momento difícil, né? Sobretudo Sim. porque os irmãos, nós somos muito unidos. E a família nordestina, mas me parece que o Ceará, a família tem uma unidade, assim, não tem? Pelo menos dentro do que eu conheço, pouco que eu conheço, eu vejo que tem uma unidade família grandes e unidas. Exatamente. Então, nós éramos 6, né, filhos, e somos muito unidos. Aí, esse momento, né, de cortar, né, o laço familiar para começar uma vida diferente, esse momento foi o mais difícil. Mas aí eu fui morar com os 2 lá no bairro chamado Serve Luz, que é um bairro muito conhecido lá em Fortaleza. E morei 6 meses com eles. Trabalhava durante o dia. Né? À noite eu fazia um curso de catequese e depois voltava para casa. E nos finais de semana, aí eu estava com eles nas comunidades, nas reuniões, né? E de modo que no final do ano, aí eu decidi entrar no seminário. Nossa, esse negócio da catequese, de se envolver com a catequese é um perigo, porque eu, certa ocasião, sou professora na PUC e, frequentando a paróquia universitária, me convidaram para ajudar na catequese. Ajudar, assim. Eu pensei, não vou. Como a irmã Antonella me convidou, fiquei sem graça de falar um não redondo, assim. Falei, não, eu vou uma vez, depois eu vou dando uma distanciada e não vou mais, para fugir do não. Tô até hoje. E aí eu brinco que se eu catequizei alguém, eu não sei, mas que eu me catequizei que foi uma beleza, porque você vai pegando gosto e você vai se envolvendo e você se prepara para poder falar e nisso você vai conhecendo e vai amando. Parece meio óbvio, mas é isso que acontece. Então, uma experiência também, para mim, foi muito, muito bonita, porque nós não tínhamos lugar para os encontros de catequese. Nós morávamos longe da igreja, né? Então, a catequese era feita na sala da minha casa. Eu juntava os meninos, sentavam no chão e ali eu... Era pelo prazer, pelo gosto mesmo, pela alegria daquilo. E um dia minha mãe já no leito, no hospital, né? Ela já não estava muito bem e eu fui conversar com ela. Ela olhou para mim e disse: Moésio, manda esses meninos do catecismo calar a boca.
Eles fazem muito barulho. E isso era mais mais de 20 anos, Aham. né? Mas aquilo ainda continuava Não. no inconsciente Olha, que dela, né? E ela nunca me interessante. falou, nunca reclamou Mas nesse do dia, barulho das que crianças. já nem existia. Mas nesse dia, lá no leito, ela lembrou disso e me pediu para. E eu fiquei, não, Olha, eu que falei, não, mãezinha, interessante. pode deixar que Olha. eu vou falar com eles, eles vão se calar. Oh, meu Deus. Ah, É, emocionante. Moés, e da catequese até agora foram anos e anos de estudos e é, estudos mais sistematizados, né? Você tem uma formação incrível e eu olhei o seu currículo, estava dando uma olhada. Você estudou o referencial, você estudou ética, filosofia cristã, filosofia moral cristã, e seu referencial foi o padre Henrique de Lima Vaz, né? Que, no meu isso. entendimento, é um dos grandes pensadores que nós já tivemos nessa área. Qual foi a sua tese? Eu vi que no mestrado você estudou o tema da ética e filosofia moral cristã, no doutorado você, né, estudou na Universidade Afonciano de Roma, né, que é uma universidade redentorista. Então, sua formação é basicamente nesse universo da ética, da filosofia moral cristã. Você se considera um moralista, Moésio? Boa pergunta, né? Porque geralmente nós temos uma imagem muito negativa, né? Quando a gente fala de moralista, nós estamos falando geralmente de alguém que cobra, que está sempre olhando para as leis, para as normas, né? Aham. Está sempre julgando se está certo, se está errado, né? É quase um É, fariseu. né? E até por isso mesmo, quem estuda ética, quem estuda moral cristã, né? Até um pouco para fugir dessa conotação negativa que o termo, que o conceito moral tem no nosso universo, muitos optam por falar em ética teológica, Uhum. porque ética já sai um pouco dessa ideia que nós temos do moralista. Mas, na verdade, o moralista, no sentido da formação acadêmica, é um estudioso da moral cristã, da ética cristã. Então, nesse sentido, sim, pode dizer que eu sou um moralista, que eu sou um estudante de moral, mas não no sentido de estar vigiando, fiscalizando, julgando os outros a partir da lei, como geralmente é o conceito que nós temos. Você é diretor do IFTEG, né, que é um Instituto de Filosofia e Teologia do Estado de Goiás, é uma instituição tradicional, né, de formação religiosa aqui em Goiânia, em Goiás, e você é o diretor atual. Eu penso que essa sua formação deve ter sido um critério até para você ter sido indicado, né, para dirigir essa importante instituição. Quando nós pensamos a questão da educação atual, educar para o quê? Sob qual perspectiva? Agora, recentemente, teve o Dia Internacional da Educação Católica, né? Que todos discutiram muito, saiu nas mídias aí. E me chama muita atenção. Estamos educando, sou professora há mais de 20 anos na universidade, né? Me interessa por isso. Estamos educando para quê? Para onde? E eu me lembro do livro do Edmund Husserl, né, que é um livrinho fininho, que são algumas conferências que ele escreveu já bem no finalzinho da vida dele, 1935, cujo título dessa conferência, que me agrada muito, é A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. E nesta conferência, ele faz uma análise para onde é que nós estamos. Foi aí no período de entreguerras e a ciência, segundo Husserl, ela se tornou absolutamente técnica, né, tentando resolver problemas imediatos, técnicos, e desconectou do homem, da subjetividade, da realidade em si. Então ele fala que a ciência e a humanidade, e assim como a filosofia, perderam o seu telos, a sua finalidade. Esqueceu do Lebenswelt, que a vida se dá no mundo. E aí, quando nós pegamos as grandes civilizações, né, se você pega a educação grega, havia um projeto de homem, a educação tinha um propósito genuíno, forte, muito bem construído, a paideia grega, a formação do homem grego na sua totalidade. O objetivo da vida, o propósito da vida era esse. Hoje as pessoas comprando livro para descobrir o propósito, né? O propósito grego era a paideia. E olha aí, ainda hoje não é possível falar de cultura, de civilização, sem falar dos gregos. Em um curto espaço de tempo, os caras definiram um mundo, né?
Se você sai e pega os romanos, eles também têm um projeto de homem de educação, a vida pública, a vida civil, né? A oratória, os direitos, né? Então tem um propósito. Se você pega o período da Idade Média, há um propósito na educação, a formação do homem para Deus, da alma, a salvação da alma, há um projeto. E hoje eu fico pensando, qual é o nosso telos da educação? Né? Para que nós estamos formando? Então, esfacelou, virou pó os referenciais. Escolas, singularmente, tentam fazer uma empreitada que, como é micro e não há um projeto geral, não funciona. Formar para o mercado. Qual o mercado? O mercado é flutuante, todos os dias muda. Não é possível aferir qual será a profissão do futuro, que se fosse possível aferir, quando chegasse lá, todo mundo... Houve uma época que falaram que era engenharia. Todo mundo desandou a fazer engenharia. Quando chegou a época da engenharia, tinha engenheiros demais, o mercado mudou, vários cursos de engenharia se fecharam. Então, não existe uma coisa definitiva se for formar para o mercado, né? É muito subjetivo isso. Então, quando você pega formar para o mercado, para ganhar dinheiro, para ser empreendedor, então também estamos fracassando, porque o Brasil é um dos que as empresas mais vão à falência nos primeiros anos de vida no mundo. Então, nós somos bem ruins nisso também. Então, não estamos formando para a paideia, não estamos formando para a vida civil, não estamos formando para a salvação da alma, não estamos formando para o mercado também, né? Então, estamos formando para quê? Essa é uma questão. E aí, eu vejo a questão do resgate da perspectiva da educação, da perspectiva cristã, muito interessante, porque as principais escolas na história da humanidade, depois que a escola está sistematizada, são as escolas católicas, são as universidades católicas, que, por excelência, a universidade surgiu nesse meio, né? Então, você que é diretor de um importante centro de estudos de formação católica, como você vê a educação? Qual é o telos da educação hoje? Então, eu creio assim, que a educação está intimamente ligada à própria missão da igreja, que, por sua vez, está ligada à missão de Jesus. Né? Quando a gente vai até Jesus, né, nos evangelhos, a gente vê que o que Jesus faz? Jesus ensina, Jesus prega, Jesus ele cura e Jesus ele liberta do mal, fazendo os exorcismos. Então, ensinar é já uma das ações pelas quais Jesus anuncia o reino de Deus. Então, a igreja não pode deixar de ensinar. Né? A igreja continua a missão de Jesus. E por isso, a igreja sempre se dedicou à área da educação. Com o surgimento das comunidades religiosas, das congregações, muitas congregações, tanto masculinas quanto femininas, se dedicaram e se dedicam à educação. Você lembrou das universidades, mas podemos lembrar do grande trabalho dos monges nos mosteiros, né? na importante missão, né? de copistas, copiando tantas obras, tanta coisa que nós temos hoje, se deve ao trabalho desses homens, né? Lá na Idade Média, que as pessoas tanto reclamam, né? Tanto falam mal. Mas até hoje nós temos congregações que se dedicam à educação, porque a educação é um instrumento de evangelização. Né? Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que não veem assim, mas o correto é que a educação católica ela não seja cooptada pelo mercado. Né? O que é um grande desafio, porque nós temos que manter as instituições financeiramente. Exato. Né? Não dá para manter a instituição só com oração, né? Só com boa vontade. E concorrer com as demais, então, né? Aí surge um grande desafio. Como ser luz do mundo, né? Aí, nessa concorrência, às vezes até desleal, como nós podemos manter a missão educativa na igreja sendo diferente.
né? Eu creio que esse é um grande desafio. E nós lá no IFTEG, nós temos essa preocupação. O IFTEG já tem mais de 40 anos, né? E formou tantas pessoas aqui no estado de Goiás. E eu creio, Ana Kelly, que nós precisamos recuperar na religião atual o humanismo. Não se pode ser religioso sem ser humano. Nós estamos transformando a religião em atos, né? Uma pessoa religiosa é aquela pessoa que vai na missa ou que vai no culto. Aham, coisa mecânica, assim, né? A gente se satisfaz com essas práticas. No entanto, o que que a gente vê? Muitas pessoas que falam em Deus, muitas pessoas que têm o nome de Deus e o nome de Jesus na boca, mas não têm no coração, porque são pessoas desumanas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Qual é o telos da religião também, né? É preciso ver isso. Então, você lembrava aí dos gregos, e é isso mesmo. Né? Nós temos que ver o homem como um todo. E a igreja é ciente disso. A missão da igreja é diretamente vinculada ao ser humano concreto, que tem corpo, e aí é o Padre Lima Vaz, né? Que tem corpo, né? Um corpo que sente, um corpo que nos dá a nossa identidade, né? Também, né? Nós somos corpo, né? Um ser humano que tem pensamentos, que tem sonhos, que tem desejos, que tem perspectivas, né? E um ser humano também aberto para algo além do que nós podemos ver, do que nós podemos tocar. É esse homem, é essa mulher concretos que a igreja, né, precisa se voltar, porque nós não anunciamos para a parede, o evangelho não é anunciado para anjos não precisam. Quem precisa da luz, da força do evangelho são as pessoas concretas. Não é? Então, no IFTEG nós temos esse cuidado, essa missão, não somente de formar padres, né? Que os nossos estudantes, na sua maioria, são seminaristas, são jovens que estão discernindo a sua vocação, mas no IFTEG também estudam leigos, né? Casados, estudam pastores, estuda gente de outras religiões. Independentemente se mesmo os seminaristas se tornarão ou não padres, farão ou não votos, também é independente do processo de educação, já está cumprindo a missão como escola. Independente de ser padre, nós formamos cidadãos. Exato. Nós queremos que os nossos egressos façam a diferença onde quer que eles estejam. Como fazem, padre, né? Eu sou muito apaixonada em IFTEG. Quem está nos assistindo, depois podem olhar, fica no setor leste universitário. Isso. E é um prédio tão lindo. Que ano que é aquele prédio? Nós fizemos uma reforma agora, pintamos, está mais bonito ainda. Nossa, ele é aconchegante. Eu acho tão limpo. Eu sempre falo da limpeza do IFTEG. Cheira limpeza. O chão é simples, é aquela cerâmica mosaico, quebradinha, né? que faz um mosaico, mas muito bem feito. É lindo, o auditório é lindo. Eu sou muito apaixonada no IFTEG desde muito tempo que eu fiz um curso lá, acho que vocês alugavam para um curso de filosofia clínica que o Lúcio Pachter ministrou lá. Então eu aprendi, assim, era sábado à tarde, tão gostoso. Eu sou muito fã do IFTEG, recomendo conhecer o IFTEG, atrás da paróquia São Francisco. Isso. Quando você foi indicado para ser o diretor do IFTEG, eu penso que, assim, algumas preocupações vieram à sua mente, assim, porque educar os jovens hoje é difícil, sendo uma perspectiva religiosa, talvez tenha alguma coisa que facilite em alguma dimensão, mas, por outro lado, também pode ter aspectos que tornam mais difíceis, né? Porque você tem que lidar com uma formação do ponto de vista técnico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de demandas do MEC, do ponto de vista burocrático, você tem que responder, mas você sem perder de vista a formação religiosa. Assim, quando você se abriu a isso, essa possibilidade, você imaginou alguma coisa? O que você se preocupou mais? Então, eu vou voltar só um pouquinho.
da minha trajetória acadêmica, Sim. né, para ajudar a A responder, construir. né? Aham. Eu estava no último ano do curso de teologia da graduação, ou melhor, eu estava no terceiro ano. Então, nós tínhamos um trabalho lá no Instituto Teológico e Pastoral do Ceará, onde eu estudava. Cada semestre você escolhia uma área e um professor para fazer um trabalho individual de pesquisa. Então, eu fiz com o professor de moral, que era o diretor do instituto na época. Eu fiz no terceiro ano. Ele foi me devolver o trabalho quase um ano depois. Lembro, a secretária chegou na sala me chamando, dizendo que o diretor queria falar comigo. Então eu fui lá na sala dele e ele estava com esse meu trabalho todo riscado, todo vermelho. Eu disse, meu Deus, acho que eu Pichado. não acertei uma, né? Mas não, ele gostou demais do trabalho e então ele me ofereceu, né, a possibilidade de continuar estudando. Ele percebeu que, como a gente diz, tinha jeito, né, tinha jeito para os estudos. Então, ele disse que iria falar com o meu bispo para me mandar estudar quando eu terminasse o curso de teologia, porque ele queria que eu o substituísse, né? Sim. Então, eu falei para ele que era redentorista, ele foi e falou com o provincial, né, da época, e veja, o provincial, ele veio me questionar o que é que eu queria estudando. Se eu queria era ser diretor ou eu queria ser missionário. Na cabeça dele, as duas coisas não se conjugam, não se conjugavam, né? Mas, como eu disse, é missão também da igreja. E foi aí que eu fui enviado para Roma para continuar os estudos de teologia. Aí fiz o mestrado e o doutorado. Uhum. E o professor o Monsenhor Manfredo Ramos, a quem eu tenho um carinho muito grande, ele ficava o tempo todo dizendo para os alunos, né? Não, o Padre Moésio vai vir, ele vai assumir, ele vai ficar no meu lugar e tal. E quando eu volto, já era a Faculdade Católica de Fortaleza, então a faculdade me pediu para dar aulas. Então os meninos já tinham ouvido falar em Moésio, né? De modo que foi aquela expectativa. Aí eu continuei dando aula na Faculdade Católica. Depois fui convidado para assumir a coordenação da teologia, do departamento de teologia. E depois me convidaram para coordenar a pós-graduação da faculdade. Então eu estava exercendo esse trabalho, essa função, e sempre na sala de aula também, né? Aí o provincial daqui dos redentoristas, na época redentorista de Goiás, ele foi para uma reunião em Fortaleza e lançou o convite, né? Na verdade, uma crítica. Ele estava querendo que eu viesse aqui para Goiânia para assumir a direção do IFTEG, porque os nossos estudantes estavam fazendo teologia aqui. Aí ele dizia, se os nossos estão em Goiânia, por que o Moésio está dando aula aqui para outros seminaristas, né? Então, ele lançou o apelo, mas eu falei para ele que não tinha condição de sair naquele momento, então protelei mais um ou 2 anos, se não me engano, e finalmente decidi vir. Deixei tudo lá em Fortaleza e vim, mas eu falei para ele, eu não vou para assumir a direção, eu vou como professor. Te enganaram. E vim, né? Fiquei aqui, entrei no IFTEG como professor, mas logo, né, um ano depois, o Frei Frei saiu. Edson, que era o diretor, não quis continuar. Ele já estava querendo. Então veio o convite, e aí eu pensei, né, nos desafios, mas também pensei que na oportunidade de continuar ajudando a congregação, a igreja aqui em Goiânia, né? Nós temos um desafio, Ana Kelly, que é com as vocações, porque o IFTEG surge para a formação, sobretudo, dos religiosos e religiosas que aqui estavam há 40 anos atrás. Né? Vamos dizer assim, foi uma cooperação de congregações, as congregações se juntam, congregações masculinas e femininas, e formam e criam o IFTEG. Ora, o que nós temos hoje? Nós temos uma diminuição significativa
drástica no número de vocações, Sim. né? O mundo cresce, a população cresce e o número de vocações diminui, né? Não consegue acompanhar, né? De modo que nós temos, isso é uma realidade no mundo, né? Nós temos muitas paróquias sem padres, né? Nós temos pouca gente entrando nos seminários, nas casas de formação, e isso atinge diretamente o IFTEG, Com certeza. porque nós precisamos de alunos, né? Então, hoje, o IFTEG, nós temos o reconhecimento do Ministério da Educação, os nossos cursos são reconhecidos, o curso de filosofia e o que o nem curso de sempre teologia. foi, né? É um pouco recente, né? E o nosso curso de filosofia tem nota 4. Sim, no é MEC, muito né? bom. O teologia o também. corpo docente é excelente. Nós temos excelentes Eu já professores. participei de muitas bancas de TCC lá, é sempre, assim, é um degrau a mais dos outros lugares, assim, é encantador. Então, assim, nós temos esse desafio de manter a missão do IFTEG, porque nós acreditamos nessa missão. Estamos tentando aproximar ainda mais o IFTEG da Arquidiocese de Goiânia, de modo que a gente também possa colaborar na formação do povo de Deus, né, nos cursos de pastoral. É um desafio também, a gente está sempre em diálogo com Dom João Justino, que está sempre próximo a nós. E pensando nos desafios, pensei nos desafios, mas assumi, sabendo que não estava assumindo sozinho, né? Eu também tenho a colaboração, e queria até agradecer aqui, né? Porque eu estou na direção geral, mas o professor José Reinaldo, que você conhece muito bem, é o nosso diretor acadêmico, e o Frei Flávio o nosso diretor administrativo, né? Então nós contamos com a irmã Raquel na coordenação da filosofia, muito competente, e o Frei Edson na coordenação da teologia, né? Então nós temos um quadro muito bom, muito forte. A missão, o corpo docente do IFTEG é muito bom. É muito bom, muito qualificado. Né? Eu sou fã do IFTEG. Nós temos a maioria de doutores, e alguns mestres. Uma coisa que eu fico imaginando, porque na universidade, que é onde eu estou, existe uma demanda muito grande de o que você está falando dentro da universidade corresponder à expectativa do mercado, que é aquele problema que nós já estávamos falando. Querem que a universidade se adeque ao mercado. Existe muito a ideia, né, de que o que ensina na universidade está pelo menos 4, 5 anos em defasagem do mercado. E aí eu fico pensando, a universidade, a escola, ela tem que se adequar ao mercado, sabe? A escola, a universidade, ela tem que se adequar à rua. A linguagem tem que ser baixada e se adequar à rua. Os propósitos, o método, sabe? É uma pergunta mesmo. Tem o Bachelard, Gaston Bachelard, né, filósofo francês, ele fala que é o oposto. Né, acusam ele de elitista, mas que é o oposto, que é a rua que tem que ir para a universidade, é a rua que tem que ir para a escola. Porque o dia que a escola for para a rua e baixar aqui para agradar a todos, acabou a escola. E eu acho que isso faz muito sentido. Qual que é essa medida? Porque existe uma exigência muito grande. E aí começa a rever matriz curricular, rever ementas e adequar a essa demanda. E isso representa uma solidez, porque isso é uma questão que me incomoda mesmo. Eu tenho pensado sobre isso. Tem um escritor italiano chamado Ítalo Calvino, que até morreu muito jovem. Ele tem um livro que eu acho muito bacana, que o título é 6 Propostas para o Próximo Milênio. E convidaram o Ítalo Calvino, que já era um grande escritor, para proferir conferências nas principais universidades do mundo na virada do século. Quando foi virar o século XX para o século XXI, ali década de 80, convidaram um grande intelectual para proferir conferências falando o que ele achava, para onde iria a literatura no próximo milênio. Então, está falando de literatura, mas está falando da escrita, do mundo, que fará sentido no próximo milênio. E aí chama 6 conferências para o próximo milênio. A primeira conferência que ele escreveu, o título era Leveza. Ele falava que faria sentido as coisas que fossem leves. A segunda conferência, a rapidez. A terceira conferência, a exatidão. A quarta, visibilidade.
A quinta, a multiplicidade, e que até a quinta faz todo sentido para mim quando você vê o que se tornou as Isso. coisas, os livros, a Uhum. forma das aulas. Tem que ser leve, tem que ser rápido, tem que ter objetividade, tem que ser visível e a multiplicidade. A sexta conferência, ele colocou somente o título e não proferiu, porque ele morreu antes, Oh. que é consistência. Uhum. E eu até organizei um curso sobre isso no evento da PUC, e eu quero desenvolver isso para um texto maior. Para mim, ele tem um outro livro que se chama Por que Ler os Clássicos? Uhum. Então, ele caracteriza o que é um clássico, o que faz de um clássico um clássico. O clássico serve. Então, por exemplo, diante da subjetividade, do que é bonito e do que é feio. Como é que eu sei o que é bonito e o que é feio? Um bom texto e um mau texto. Eu tenho que ver os clássicos. Aqueles que passaram pelo tempo e nunca perdem a relevância. E são pouquíssimos. A gente acha que tem muita coisa para ler, é pouquíssima coisa que tem que ler. E eles servem de base, basilar, Né? de referencial ali. O que é bonito, o que é feio. O que é um texto bem escrito, o que é um texto mal escrito. Qualquer coisa você volta nos clássicos. Então, embora ele não tenha escrito a conferência de consistência, eu tomei a liberdade de concluir para ele, dizendo que talvez seja esse retorno aos clássicos. O clássico da matemática, basta o clássico. Se você pensar o clássico na matemática, na literatura, na filosofia, o resto que vir são rótulos. Né? Então, assim, a minha reflexão vai por isso. Né? Como que vocês lidam? Tem um projeto do IFTEG de reavaliar matriz curricular, emendas, um projeto do IFTEG que vocês se orgulham, que está sendo desenvolvido? Uhum. Sim, até mesmo instigados pelo o Ministério da Educação, né, nós temos que estar muito atentos a essa grade curricular, porque como um curso reconhecido, é preciso que o que é ensinado Corresponda. corresponda também e possa colaborar com a sociedade, né? Uhum. Não é algo fechado na igreja, nas congregações, né? Uhum. Mas seja o padre, seja o leigo que sai do IFTEG, que ele saia, como eu dizia anteriormente, pelo menos como um cidadão, como alguém que vai levar para a sociedade os valores que ele aprendeu enquanto esteve conosco na nossa instituição. Né? Então, é importante para a missão católica levar isso em conta. E nós estamos atentos, né? Por exemplo, o mundo está passando por uma grande crise ecológica, Uhum. não é verdade? E a igreja está sintonizada com isso. Papa Francisco, né, escreveu a grande encíclica Laudato Si, Sim. né, Fez agora 10 anos, 10 né? anos de Laudato Si, né, e ele até lembra que, na verdade, essa crise é uma crise antropológica, é uma crise de compreensão do ser humano, né, e o IFTEG, então, sintonizado com esse apelo, né, procura, nas disciplinas, por exemplo, abordar esse tema, né? Seja nas disciplinas filosóficas, seja nas disciplinas teológicas. O tema por exemplo, na teologia, o tema da criação, né? Então, é uma grande oportunidade da gente trazer essa discussão. Deus que cria o mundo, né? Cria o homem para cuidar do mundo, mas ao invés de cuidar, o homem está destruindo o mundo sem perceber que destrói a si mesmo. Né? Uhum. Da mesma forma, na filosofia, né, se tenta trazer esses temas. E nós, além da sala de aula, nós também temos no IFTEG um projeto que nós chamamos IFTEG pela Causa Comum. Então, nós tomamos algumas Isso é novidade para iniciativas, mim. Esse eu não sei. Que tomamos bacana. algumas iniciativas internas, né? Resolvemos acabar com os descartáveis, adotamos, Hum, mandamos fazer uma garrafa para cada aluno, para cada colaborador, que né? bacana. Uma garrafa estilizada com o nome do Aham. IFTEG, né? Uma coisa bem, bem legal. Então, Porque aquela coisinha do copinho de plástico, para quem tá lá o dia inteiro uhum, descartando. exatamente. Aí nós criamos, né? Estamos tentando incentivar os nossos alunos a criarem uma consciência quanto à energia, ao desperdício da energia. Evitamos ligar ar-condicionado sem necessidade,
Tá sempre atento para desligar as luzes. Uhum. Atitudes assim tão pequenas, não é? Mas que a gente sabe que se isso fosse adotado por todos, já faria diferença, né? Nós começamos no pequeno pensando em coisas grandes, né? Então nós temos esse projeto, e no projeto também está previsto a gente convidar palestrantes, pessoas que também possam abordar esse tema. Unido a esse projeto, nós temos um outro projeto, né, que se chama Atualidade em Pauta. Do que o Marcelo Que o coordena. Marcelo Eu já coordena. participei de alguns episódios, muito bacana. Então, uma vez por mês, né? E é aberta à comunidade. É aberta à comunidade, exatamente, porque o objetivo é colaborar com a sociedade. A gente não pode ficar pensando, a igreja não pode ficar pensando para si mesma, é um grande problema da igreja, né? Nós muitas vezes falamos para nós mesmos, nós escutamos o que nós falamos. Vai pregando dentro do aquário. É chover no molhado, né? Nós temos dificuldade de ouvir o que não é da igreja, né? A gente está se fechando, e qual é o perigo? O perigo é transformar a igreja num gueto, onde só aqueles que pensam do mesmo jeito, só aqueles que falam do mesmo jeito podem participar. Claro. Né? Não, nossa missão, e aí o Papa Francisco, maravilhoso, né? Convida a igreja para ser uma igreja em saída. Então o IFTEG também está nesse movimento, né? IFTEG em saída, de modo que a gente possa colaborar para que a gente, de fato, vá construindo uma sociedade mais humana, mais solidária, mais fraterna, mais justa, né? Então, na Atualidade em Pauta, nós convidamos alguém, um professor, artistas, né? Nós também convidamos, damos espaço para os artistas, eles levam suas obras, fazem exposição que fica lá no IFTEG, aberta ao público, né? E nós convidamos, por exemplo, uma professora lá da PUC, o nome me fugiu agora, e ela trabalhou conosco justamente a partir da literatura. Olha. Ela trabalhou, né, essa ligação entre a literatura e a formação humana, né? Então, veja que os nossos projetos, eles estão diretamente ligados com a demanda do mundo, com a demanda da do mundo, né? O IFTEG sem perder aberto. um referencial que, a verdade, não muda todo dia, né, Moésia? O referencial é, né, o texto sagrado, é a tradição, o magistério da igreja, só que olhando para as demandas atuais, em né? diálogo, em né? diálogo. Dialogar, por isso que é difícil para a educação católica, né? É discernir no mundo, porque Jesus até rezou, né? Pai, não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal, né? Mas nós estamos no mundo. A missão da igreja e da educação católica... Para algum pode até ser na clausura, mas mas é no mundo. É no né? mundo, né? Então, e é aí que nós temos que discernir, né? O que está ou não de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que foi revelado em sua plenitude em Jesus de Nazaré. Né? E veja o desafio para nós de como manter nossas instituições numa visão da educação mercadológica. Sim. O número de escolas católicas que fecharam é muito grande, porque não consegue concorrer. Né? Então, muitos colégios de padres que antes eram fortes... Você faz um curso superior por R$300 online. Como que você compete com isso em preço? Né? Imagine nós com filosofia e teologia. Então, é um desafio muito grande, mas reforçando o que você falou muito bem, os valores são inegociáveis. Isso. Né? Nós não podemos negociar o evangelho. O evangelho é o grande referencial, logicamente, e é inegociável. Mas como esse evangelho ilumina a realidade, aí é o grande desafio nosso. Eu vejo a formação dos padres, né, dos religiosos, de uma maneira geral, é uma formação, claro que alguns não, mas no geral, uma formação muito bacana, porque você pega um padre com pouquíssima formação, nada, ele estudou 10 anos, porque por baixo aí dá uns 10 anos fácil, 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, mais um tempo ali, então nada, ele tem 10 anos de estudo ali, só de formação. Então isso traz um olhar mais aguçado, mais crítico. Então quando nós falávamos da Laudato Si, que
tem uma preocupação com a questão do meio ambiente, da ecologia, eu fico me lembrando, quando eu era jovem, eu me lembrava das campanhas da fraternidade, daqueles papeizinhos que colava na entrada Isso, da das casas casa. e ficava o ano inteiro até chegar a próxima e colar em cima. Então a gente ficava vendo muito. Hoje a gente vê menos o cartaz da campanha da fraternidade, porque fica em PDF, coisas Isso, assim, então você não fixa tanto, mas aquela você fixava muito. E eu me lembro de algumas. E, por exemplo, eu nasci na década de 70. Então, eu me lembro que tinha a questão da liberdade, que vivíamos uma ditadura, a questão da liberdade era urgente. Depois mudou um pouco a pauta, ficou muito na questão da fome. Embora a fome hoje ainda exista, não é um problema absurdo como já foi outrora. Depois tinha sobre desemprego, que hoje, embora exista um emprego uau, de ganhar muito é mais difícil, mas empregar-se simplesmente é muito mais fácil, que já foi em outro momento. Então a pauta foi mudando. Era a questão da liberdade, era a questão da fome, era a questão do desemprego, era a questão do racismo de um certo tipo. Então ela foi tendo esses temas. E hoje já tem, acho que tem aí mais ou menos uns 10 anos que a pauta está dentro dessa questão da ecologia. Porque aqueles outros problemas, embora existam, eles estão embutidos nesse globo aí da ecologia e essa é a pauta atual, né? Esse é um problema que incomoda a todos, não tem dentro e fora, né? Todas as pessoas são convocadas à revelia se você é cristão, não é cristão, católico, ateísta, não importa. Essa é uma questão verdadeira. Então eu vejo isso de uma forma muito interessante e eu penso que a igreja pode contribuir fortemente nesse ponto. Pode e está fazendo, né? Embora você sabe muito bem que a gente também encontra muita gente que nega essa crise, sim, né? já Gente vi, que não acredita, que diz que não é vi. assim, que é exagero, né? Gente, Que vai são na 87, radicais. na Avenida 87, setor sul, quando chove. Aquilo não é normal, né? Exatamente, né? Então, mesmo muitos católicos que não entendem e não aceitam porque que a Isso é igreja pauta xiita, petista, porque que comunista, a igreja grevista. lida com esses temas, né? Esquecendo que a fé tem uma dimensão social. Não, é no Gênesis, né? Agora eu já fico até com medo, né? É no Gênesis, tem aquela parte que diz: Deus criou então os animais, as plantas, os lagos, os rios, para que o homem imperasse sobre. Imperar sobre. Quando você elege uma pessoa para imperar sobre você, sobre um grupo, um líder, não é para que ele te vilipendie, para que ele expolie, para que ele te explore, para que ele. É para que ele reassegure, mais do que você sozinha, a sua existência, a sua proteção. Então, o homem, ao ser líder, acho que algumas pessoas. Né? Não, isso aqui é para meu bel prazer, né? Exato. Você lida com a natureza de uma forma predatória. Predatória. Eu quero extrair ouro. Eu sou o ser superior racional. Eu quero ganhar dinheiro. Nós podemos fazer muito dinheiro com isso. Isso é uma outra coisa que eu vejo do problema sustentabilidade, né? Você nem estava na nossa pauta, né? Mas assim, desenvolvimento sustentável. Dá a impressão que todo desenvolvimento dá para dar uma coxambrada e ser sustentável. Nem tudo dá para ser sustentável. Exatamente. Né? Nem todos os segmentos, nem todas as coisas. Então a igreja continua anunciando a boa nova da criação, né? Como você lembrou bem, né? O texto bíblico fala do homem dominar, né? As criaturas, o domínio do criado, mas não é um domínio tirânico. Tirânico, né? Para cuidar, assim como Deus cuida, nós também precisamos cuidar da obra de Deus. Então a igreja não pode calar. A igreja, aí ela cumpre o seu papel muito bem. Uma outra coisa que me chama a atenção, você estava falando que a filosofia Unifteg agora ela tem a validação do MEC, o que por um lado é legal, porque você pode arrumar trabalho, ser professor, fazer concurso, né? Mas por outro lado, assim, grandes coisas também ser validado por uma instituição governamental, porque não garante muita coisa. Assim, eu boto mais fé numa instituição séria, com compromissos reais, do que numa burocracia do MEC. Explico. Por exemplo, quando a gente pensa na política, nas eleições das democracias, a bandalheira que né? E aí, agora nós tivemos o conclave. E houve agora recentemente o filme chamado Conclave, né? Que mostrou ali os bastidores de um suposto conclave, uma ficção. E muita gente ficou com aquela noção de que seria uma coisa
aquele povo correndo, desesperado, só na negociata. E aí aconteceu o conclave real, né, que deu um espetáculo para o mundo de como se escolhe alguém com classe, com elegância, com inteligência, com fé, com oração, né? Então, quando eu falo do MEC, que bom que tem a validação do MEC, mas assim, o fato de ser uma validação governamental, de repente, o conclave, a escolha do Papa, não tem nada a ver com discussões governamentais e, no entanto, foi uma escolha, na minha compreensão, assim, algo estupendo que serve de exemplo para todo mundo, né? Para escolher um líder. Ter a chancela, a aprovação do Ministério da Educação em um curso é algo para a gente comemorar. Sim. Né? Por outro lado, logicamente que a gente se compromete em fazer acontecer as diretrizes desse ministério. Que aí que tá o tica-tica-bum da educação católica, né? Porque nem sempre vai estar de acordo com os valores do evangelho. Né? Então, assim, não é uma coisa assim tão fácil. Por isso que algumas instituições optam mesmo por não ir atrás. E foi opção muito tempo do IFTEC. Poderia ter conseguido antes, mas não, né? Então, acho interessante isso. Acho que é muito bacana e parabéns, mas por causa, né, precisamos trabalhar, mas vejo esse ponto. Moésio, e outro ponto interessante da sua formação é que seu pós-doutorado continuou falando de ética, mas você direcionou para um ponto muito interessante, muito relevante, que é a questão do islamismo, né? Porque o cristianismo e o islamismo são dois deuses supremos e como é que eles podem ocupar um lugar juntos nesse mundo contemporâneo? Como que se dá essa tensão? E eu vi que você estudou um ponto interessantíssimo que é direitos humanos no islamismo. Você tem um curso também que você está oferecendo no IFTEG, um curso de extensão aberto a toda a comunidade. E o preço tá convidativo, R$50, e aulas online. E presenciais também? Não, só online. Só online. Nas noites de segunda a sexta. E fica gravado, inclusive eu estou matriculada. Isso, exato. Muito bacana. O tema é quente. Fala um pouco pra gente disso. Então, na ética teológica católica, né, o conceito de direitos humanos ocupa um lugar muito especial. Por isso que é triste ver alguns católicos criticando direitos humanos. Não tem como, né? Porque nós temos na igreja um compêndio de doutrina social da igreja. E um dos princípios é justamente porque como nós somos imagem e semelhança de Deus, toda pessoa, independente de cor, de sexo, de dinheiro, independente, toda pessoa... É o princípio da dignidade da pessoa humana. Toda pessoa, por ser imagem e semelhança de Deus, ela possui direitos que são inalienáveis, independentemente se ela tem uma anencefalia, se independente de qualquer coisa, crime, Isso. não importa. Até porque, do ponto de vista cristão, sendo obra da criação, o próprio demônio não seria corrupto em essência, porque é obra da criação. Então, não há direito dos manos, como algumas pessoas falam, né? Esse aí merece. Porque as pessoas confundem e falam que direitos humanos é para bandido. É direito dos manos. A gente escuta muito isso. Muito. Uma coisa é o princípio. Outra coisa é como esse princípio ele é efetivado. Na efetivação do princípio, pode ocorrer erro, pode ocorrer desvio, mas isso não pode nos levar a questionar, né, o princípio em si, porque o princípio em si é válido. Seja o presidente da República, seja um preso, quando falamos em dignidade, a dignidade é igual. Sim. Né? São seres humanos. Né? Então, no catolicismo, esse conceito é muito importante. Quando eu pensei no pós, eu pensei, será que nas outras religiões existe também uma compreensão de direitos humanos? Aí, quando eu fui falar com o professor Clóvis Eco, né, para ser o meu supervisor no estágio pós-doutoral, aí ele disse, não, mas nas religiões é muito amplo.
escolha uma religião, faça no judaísmo. Aí eu disse, não, mas a compreensão cristã já vem da tradição da tradição judaica. judaica, então não vai ter muita novidade. Eu vou fazer no Islã. Aí ele, ótimo, muito bem. Aí ele me incentivou, né? Então eu comecei a pesquisar, visitei a mesquita aqui em Goiânia, né? Tem, eu não sabia. Tem, Onde é? tem. É pelo centro. Não Fica no centro. sabia, isso também não Agora, assim, é um deve. espaço, né? É um espaço de uma casa e o local onde eles se encontram para as orações, né, para a leitura do Sagrado Alcorão, fica assim, no fundo dessa casa, mas está sendo construída a mesquita mesmo, com o templo, né? Uhum. Já está em construção, eu ouvi dizer. Mas eu fui muito bem recebido pelo Sheik Kamal, pela sua esposa, a irmã Bacana. Fátima, de quem agradeço muito. E ali eu comecei a conhecer, né, muçulmanos reais. Uhum. Porque uma coisa, até eu falo no Não os da curso, charge. até eu falo no curso, né? Uma coisa é o que nós ouvimos falar do islamismo e dos muçulmanos. Exato. Outra coisa é o islamismo real. São as pessoas reais que professam essa fé. Aí eu fui pesquisando e, para minha surpresa, descobri na pesquisa que existe sim uma noção de direitos humanos, né? Existe uma Carta de Direitos Humanos do islamismo, né? Uhum. Com muitos direitos que são iguais aos nossos, né? E se desvirtuam, tem mais a Não, ver com a ação individual das o problema é pessoas. a compreensão, né? Vai haver diferença, por exemplo, um direito à liberdade de expressão, né? Uhum. Tem isso no Islã? Tem. Só que no Islã tem um limite. O Islã estabelece um limite. Você não pode mentir em Sim. nome da liberdade de expressão. Coisa que hoje no Brasil Olha que a gente interessante. acha que pode mentir. Né? Por quê? Porque é Uhum. liberdade de expressão. Eu posso falar mal do outro. Eu Uhum. posso juntar os meus preconceitos, porque eu tenho o direito de falar o que eu quero. Se eu entendi errado, Não interessa. No Islã, não. Né? Você tem o entendi. direito à liberdade de expressão, mas tem um limite. Você não pode usar o direito de liberdade de expressão para ferir o outro. E nós, infelizmente, estamos perdendo isso. Então, existe, né, direitos humanos no islamismo. Né? E o Islã é uma religião muito, muito interessante, né, Sim. que a gente precisa conhecer, porque nós temos uma visão do Islã muito distorcida. Né? O estereótipo do homem-bomba. Né? São Francisco de Assis deu um passo importante em direção a isso, não é? Sim, ele visitou o sultão, né? Então, você perguntou aí pelo diálogo, né? O que possibilita, o que dificulta, né? As duas tradições religiosas, elas precisam, logicamente, cada uma manter a sua identidade sem se fechar ao diálogo com o outro, porque a diversidade, ao contrário do que muitos imaginam, a diversidade, ela enriquece. Uhum. E não são dois deuses, o Islã e o cristianismo. É um Deus só Sim, existe um Deus. sim. Né? Então, nós chamamos Deus, eles chamam Alá, mas é um único É uma Deus. questão de nomenclatura. É uma questão de nomenclatura, né? Então, nós vamos ter uma visão de Deus, eles têm uma visão de Deus, mas é o Deus único no No final é a islamismo, no unidade. cristianismo e no judaísmo, porque não há outro. Aham, Não há outro Deus entendo. além dele, né? Então, as duas tradições, você lembrou bem aí desse encontro de São Francisco de Assis com o sultão, embora tenha havido ao longo da história guerras em nome da religião, né? Ultimamente, nós assistimos uma aproximação grande do cristianismo com o Papa islamismo, né? Francisco deu uma Os aproximou últimos bastante, né? papas têm dialogado com Uhum. com as grandes lideranças religiosas do Islã, num diálogo fraterno. Inclusive a Fratelli Tutti, do Papa Francisco, nós temos aí a motivação a partir do encontro do Papa Francisco com o líder muçulmano. Sim.
Então, nós precisamos superar essa visão distorcida, errada, que todo Um muçulmano é contra radical, ele. que Aham. todo muçulmano vai se explodir, vai explodir os Sim. outros, que maltratam as Nossa, mulheres, quando né? você vê uma pessoa vestida, às vezes, todo mundo já fica olhando e começa já piadas, né? Exatamente, né? Então, nós temos já uma comunidade islâmica considerada no Brasil, né? E tem um grupo que estuda a islamofobia no Brasil, Uhum, e na pesquisa ficou constatado que a partir desse último episódio do Hamas com Israel, uhum. eles, sobretudo os homens, passaram a ouvir e a experimentar episódios de islamofobia. Só porque Olha, eles são muçulmanos, olha, que horror. começa a ter piada, como você diz, né? Nossa, aham. Eles têm que ouvir coisas desagradáveis, porque as Imagino. pessoas associam a religião à violência. E quando a gente conhece mais de perto o Islã, a gente vê que a mensagem é muito voltada para a paz, né? Se tem alguns que usam da religião para fazer a violência, isso não pode ser atribuído a toda a religião, porque É. entre o cristianismo também tem, Sim. no judaísmo também tem, Uhum. né? Se você quiser pensar só as maçãs podres. Claro, né? Nós vamos encontrar também. Verdade. E me ocorre aqui, parece que até os bichinhos estão ficando mais civilizados. Antigamente falava briga igual cachorro com gato. Eu tenho visto na internet uns videozinhos de cachorro e gato se dando tão bem, né? Dormindo É, juntos, sendo por amigos. que que nós, humanos, racionais, não podemos também, né? Nós temos que aprender a conviver com o diferente. Nós vivemos em uma sociedade que não dá mais para a gente viver só com os iguais. É Verdade. preciso a gente acolher, né? Quem pensa diferente de nós, Essa é a quem riqueza, né? crê diferente de Cada um tem nós, um né? dom É, diferente e todos têm que estar é. a serviço, né, do outro. Nós terminamos ontem, né, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Uhum. Então, aqui em Goiânia, foi celebrada com vários episódios, vários eventos, melhor dizendo, com católicos, com luteranos, com Olha, pessoas da igreja anglicana, né, que bacana, eu não soube, que metodistas. bacana. Isso já é uma tentativa de unir aqueles que afirmam que Jesus Cristo é o Senhor. Não é? Mas nós precisamos alargar ainda mais, que aí é o grande desafio, para o diálogo interreligioso, que é Sim, entre nós que professamos a fé cristã com aqueles que professam uma fé diferente da nossa. sim. Agora estamos caminhando para o finalzinho do nosso podcast Pensamento Solto. E minha última pergunta, Moésio, é para aquela pessoa, aquele jovem, aquela jovem, ou não tão jovem também, Uhum, que sente um chamado, não só de fazer votos, de ter uma vida com votos em alguma congregação, mas um chamado de servir, de participar. Eu, por exemplo, me tornei catequista, né? uhum, E é uma alegria muito grande. O que você teria a dizer para esse jovem que sente essa vontade uhum, de entrar para um seminário, para um uhum, convento? O uhum. que você diria a ele? Eu vou plagiar São João Paulo II, né? Quando fez um apelo aos jovens, né? Retomando uma expressão que é tão frequente na Bíblia: não tenham medo. Né? Eu me É lembro. uma Não das tenham medo. expressões mais presentes na Bíblia. Né? Então, é preciso que a gente confie, se Deus chama, né? Que o Espírito Santo de Deus está em nós, e lembrando, né? Nós vimos ontem na segunda leitura da missa de Pentecostes, São Paulo diz isso: há um só Espírito. Então, o Espírito Santo que dá força ao Papa é o mesmo Espírito que dá força a ti que é catequista. É o mesmo Espírito que vai te animar para assumir isso que você está sentindo dentro de você. Seja entrar numa vida religiosa, seja ir para o sacerdócio, ou assumir um serviço na igreja, ajudar em tantas frentes de solidariedade na sociedade. Deus nos chama. E apesar da dificuldade, nós contamos com a graça e com a força dele. Se nós acreditamos, então o medo com certeza será superado. Muito obrigada. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, as palavras sábias.
E essa caneca é sua. Só quem ganha essa caneca, ó, Que saúde, coisa é quem participa do linda. nosso podcast Ó, Pensamento Solto. muito bem. E aqui um bloquinho de anotações. Ó, coisa Seja boa. sempre muito bem-vindo. E é muito bom saber que aqui em Goiânia existe um espaço como o IFTEG, né, que você pode tanto fazer um curso de forma sistematizada, se matricular no curso de filosofia, teologia, vocês oferecem eventualmente pós-graduação, tem vários cursos de extensão, palestras, muitos eventos, né, congressos que vocês organizam avulsos, estão Isso. todos convidados a entrar na página do IFTEG, no Instagram. A página do IFTEG é www. .ifteg.org.br E o Instagram é @ifteg. IFTEG também. Uhum. Então, você que esteve conosco até aqui, muito obrigado, Padre Não, eu que Moésio. agradeço o convite, né? Foi muito bom participar com você dessa iniciativa. Parabéns. Por mais Obrigada. essa iniciativa, eu vejo que você é muito dinâmica, né? Está Obrigada. presente nas redes sociais, está lançando seus livros. Então, Muito parabéns. obrigada. Continue, porque é também uma forma de evangelizar, não é? Sim. Então, tá de parabéns. Espero que a gente se encontre para outros papos. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Nada. Um prazer.